Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o sistema de condução elétrica do coração, também chamado de sistema de ritmicidade elétrica do coração. Então olha só, o coração ele atua como uma bomba contrátil propulsora, ou seja, ele realiza contrações e relaxamento. Agora, o porquê que acontece essas contrações e relaxamento? Nós sabemos que a musculatura do coração, o miocárdio, eles são excitáveis por correntes elétricas. Então o sistema no próprio coração, ele possibilita com que haja um estímulo no coração e esse estímulo se propague por essa musculatura, tanto na região dos átrios quanto na região dos ventrículos, tá? Então o miocárdio ele vai ser excitado. No coração existem aqui, pessoal, dois pontos, né? Não sei se vocês conseguem visualizar ali em cima, ó, aquele pretinho ali. Então existem alguns pontos que são provenientes de fibras nervosas autorrítmicas. Essas fibras nervosas autorrítmicas, elas são capazes de iniciar um impulso elétrico e fazer com que esse impulso se propague por essa musculatura. Então, basicamente, existe as seguintes estruturas. Esse primeiro ponto aqui em cima, ó, essa região abaixo da veia cava superior ali, ó, chama-se nódo sinusal, ou nó sinusal, ou ainda nó sinoatrial, que é a mesma coisa, tá? Então o nódo sinusal, que é aquele primeiro ponto ali, ele consegue emitir e liberar um impulso elétrico, né? Formar um impulso elétrico, e esse impulso elétrico ele vai se propagar por nervos, né? Fibras nervosas, e essas fibras nervosas elas vão convergir aqui na região do átrio direito, nesse segundo ponto, tá? Que é chamado de nó ou nódo atrioventricular. Então o impulso ele começa lá em cima, se propaga pela região tanto do átrio direito, uma fibra nervosa ela se propaga para a região também do átrio esquerdo, né? Por vias chamadas vias internodais. Essas vias elas vão no lado direito se converger nesse ponto que é chamado de nó atrioventricular. Então, começa no nódo sinusal ou sinoatrial, que é o primeiro ali em cima, embaixo da veia cava superior, se propaga pelos dois átrios e depois vai converger essas fibras nesse segundo ponto, que é o nó atrioventricular, ou nódo atrioventricular. Do nódo atrioventricular, esse impulso elétrico vai se propagar para essa região dos ventrículos, ou seja, entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, nesse ponto, né, aqui nessa região interventricular, existe o terceiro ponto chamado feixe atrioventricular, tá? E aí essas fibras vão se propagar para a região, né, do ápice do coração e depois vai se propagar retornando para a base, ou seja, dos dois lados, trazendo esse impulso elétrico para que ele possa chegar em todas as regiões aqui ventriculares, tá? Lembrando, pessoal, que algumas referências bibliográficas vão tratar também como o nódo sinusal, primeiro ponto, o nó atrioventricular, o segundo ponto, e esse feixe atrioventricular também ele pode ser tratado como como uma estrutura chamada fascículo, fascículo atrioventricular, né? Ou conhecido também como feixe de His. Tá? E esse impulso elétrico, ele vai, né, se ramificar por novos ramos aqui, chamado de ramos direito e esquerdo, né, do fascículo atrioventricular, que vai vir por aqui, por essa região. E nas extremidades, em retorno à base, né, ele vai se distribuir por ramos subendocárdicos. Esses ramos subendocárdicos também são chamados de células ou fibras de Purkinje, que são fibras mais espessas que irão propagar com maior velocidade esse impulso para a base, tá? Lembrando também que esse caminho no qual o impulso elétrico se propaga, é interessante comentar que é sincronizado, ou seja, ele sai desse ponto e vem até o segundo ponto, e aqui vai sofrer um retardo, vai ficar um tempo para que ele possa passar por as estruturas e para o terceiro ponto, que é o feixe atrioventricular. E aqui vai ter um segundo retardo, e depois as fibras de Purkinje vão liberar esse impulso numa velocidade muito maior para compensar esse tempo que foi retardado. Esse retardo se dá
para que o impulso ele consiga se propagar pelos átrios e os átrios se contrair, e depois esse impulso se propaga pelos ventrículos para ocorrer a contração dos ventrículos, tá? Se não houvesse esse retardo, os ventrículos e os átrios se contrariam de forma sincronizada, e aí nós teríamos aí um problema, né? Uma alteração desse ritmo, ok? Então, um abraço a todos.